Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 3 de julho. Eu sou o Patrick e toco a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, fazemos um informe sobre a reunião do Diretório Nacional do PT, que ocorreu na manhã do dia de hoje, na sede da Direção Nacional, em Brasília. E ouvimos ainda um comentário da companheira Jana Silverman acerca dos 250 anos da independência dos Estados Unidos, que ocorre neste sábado, 4 de julho, bem como a disputa em torno desses 250 anos, bem como as perspectivas diante do crescimento do DSA, os Socialistas Democráticos da América, nesse momento de disputa com a extrema-direita dentro dos Estados Unidos. Pessoal, a gente começa a edição de hoje aqui do podcast falando sobre a reunião do Diretório Nacional do Partido que ocorreu na manhã de hoje em Brasília. Essa reunião foi convocada tendo como pauta 2 pontos. Primeiro, o debate de conjuntura. E segundo, a discussão sobre o financiamento e a distribuição dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas, recursos para as eleições de 2026. A reunião estava marcada para o dia de hoje e ela teve início às 9h30 da manhã, mesmo estando marcada para as 9h. Terminou por volta do meio-dia. A pauta inicial era o debate de conjuntura, mas, por um pedido feito durante o início da reunião, a pauta foi invertida e começou tratando do fundo eleitoral. Bom, a gente já tinha comentado aqui em outras edições do podcast que esse debate iria surgir, iria acontecer com a aproximação do período eleitoral. Trata-se de uma decisão muito importante em relação à distribuição dos recursos, são recursos públicos para o financiamento das campanhas. E, bom, a reunião de hoje estava, nesse ponto, organizada em torno de uma proposta de resolução feita pelo GTE, o Grupo de Trabalho e Tática Eleitoral. Para falar um pouquinho sobre esse ponto da reunião, a gente escuta agora o informe feito inicialmente pela companheira Natália Sena. Oi, Patrick, ouvinte do nosso podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Vou fazer aqui um informe da nossa reunião do Diretório Nacional. Primeiro dizer que houve reunião da Executiva Nacional no dia 2 de julho e hoje, dia 3 de julho, foi a reunião do Diretório, convocada tendo como pauta principal a discussão de fundo eleitoral. Mas ambas as reuniões fizeram discussões sobre a conjuntura política e foi aprovado um texto no qual a gente não votou, né? Nós apresentamos um texto próprio, que o Patrick vai fazer a leitura dele aqui no podcast, e também fizemos a defesa da nossa posição sobre a conjuntura numa fala que vai ser divulgada aqui no podcast. Então, eu vou concentrar aqui minha fala sobre a reunião, especificamente no ponto da discussão sobre fundo eleitoral, né? Primeiro dizer que foi uma reunião muito curta, a reunião começou por volta das 9h30 e terminou antes de meio-dia, né? Então, não teve debate, não teve nem espaço para um debate mais, né, diversificado, mais aprofundado sobre o tema do fundo. Eu vou explicar aqui como é que se deu, né? E na executiva não foi pautado o fundo, né? Só no Diretório Nacional que houve essa pauta. A resolução que foi apresentada pela tesoureira é um fruto de um acúmulo do grupo de trabalho eleitoral, né? E já está amplamente divulgado. E eu vou falar um pouquinho aqui sobre o que foi aprovado. Primeiro que não foi aprovada uma resolução detalhada, né? É uma resolução genérica, que divide os percentuais para cada tipo de candidatura. Então, tem um percentual lá para presidente, Senado, governo, deputados estaduais e deputados federais, além de um fundo de reserva para, enfim, estruturas coletivas, que pode ser usado para decisões políticas de aportar mais recursos aqui ou ali, em alguma outra candidatura. Enfim, então foi aprovados esses percentuais.
Os percentuais que foram aprovados são os seguintes: presidente vai ter em torno de 20%, vou falar o número inteiro só. Governos estaduais, 11%, Senado, 10%, Câmara dos Deputados, 43%, Assembleias Legislativas, 8% e Fundo de Reservas, 6%. Então, esse é o número, né, da divisão de percentuais, e isso, obviamente, em relação ao valor total do fundo, né? Depois disso, o GTE vai prosseguir o debate sobre quanto cada candidatura vai receber individualmente, né? Especificamente em relação às candidaturas proporcionais, foram estabelecidos, né, na resolução os critérios de prioridade para dividir as candidaturas. Então, tem um grupo que é o grupo de prioridades natas, que são os grupos de reeleição, tanto para a Câmara Federal quanto para Assembleias Legislativas, e depois os candidatos serão classificados em G1, G2 e G3, conforme a análise política que será feita da potencialidade daquelas eleições. Está já circulando uma orientação para que os estados façam essa classificação, mas a decisão final sobre quem fica em cada grupo será da direção nacional, especialmente em relação aos deputados federais. Obrigado, Natália. Valeu, companheira. Bom, esse informe feito até aqui pela Natália dá conta do debate inicial feito na reunião sobre a distribuição dos recursos do fundo eleitoral. No final da discussão, essa proposta de resolução ela foi levada a voto. E, contra ela, foi apresentada uma proposta pelo companheiro membro da Direção Nacional, da Executiva Nacional, Romênio Pereira, que apresentava uma outra proposta com percentuais diferentes, aumentando o valor dos recursos para os deputados estaduais. Essa proposta foi à votação, mas foi aprovada, falou a Natália, a proposta apresentada pelo GTE, portanto, nos percentuais e termos que ela mencionou aqui. Mas, encerrada a votação da resolução, nós tivemos discussões específicas sobre a destinação de recursos para os setoriais do partido e também para a juventude. Nesses dois casos, a decisão, o encaminhamento dado, foi de remeter a possibilidade de destinação de recursos para os setoriais do partido e para a juventude para uma reunião da Comissão Executiva Nacional, que ainda vai acontecer. Mas para falar um pouquinho especificamente do assunto sobre a juventude, a gente escuta agora o informe do companheiro Luiz Bonetti, que também estava presente na reunião. Boa tarde, Patrick, a toda a companheirada que acompanha o podcast. Eu sou o Luiz Bonetti, faço parte da direção nacional da E, da coordenação nacional da JA e também estou como integrante aí do Diretório Nacional do PT. Hoje pela manhã a gente esteve participando da reunião do Diretório Nacional do Partido, nessa sexta-feira, e que teve como pauta a discussão sobre a conjuntura e também sobre o fundo eleitoral do partido para essas eleições. E dentro dessa discussão do fundo eleitoral, a Direção Nacional da Juventude do PT apresentou uma proposta de emenda justamente com o objetivo de que candidaturas jovens também fossem priorizadas, né, dentro da divisão dos recursos. E essa emenda dizia basicamente o seguinte, que das candidaturas do grupo prioritário, aquele grupo chamado de G1, para disputa na Câmara dos Deputados, pelo menos 15% das candidaturas que compõem o G1 deveriam ser candidaturas jovens. Veja, essa proposta é importante, né, porque ela reflete justamente essa luta que a gente faz pela transição dentro do partido e por mostrar que sim, o PT, né, precisa colocar como estratégico construção, fortalecimento da juventude, das novas gerações dentro do PT, seja nas eleições, seja na disputa política no dia a dia, no cotidiano. A defesa foi bem feita, né? Foi feita pelas nossas companheiras Ana Júlia do Paraná e pela companheira Brisa do Rio Grande do Norte. E aí eu queria destacar dois pontos em relação a essa proposta. O primeiro deles é em relação a que ela define como candidaturas jovens, a candidaturas até 35 anos. Esse é o entendimento a partir do representa. Veja, isso é um problema, porque o acúmulo histórico e organizativo que a gente tem, seja na juventude do PT, seja no PT, é de que a juventude é compreendida até os 29 anos. A partir do momento, né, que o Representa esticou essa corda para 35 anos, gerou um problema para nós, porque para discutir financiamento de campanha, a gente estica até 35, mas para discutir organização de fato da juventude, a gente entende que jovens são aqueles até 29 anos. E isso abre uma brecha perigosa, inclusive, né? Porque na segunda etapa do Congresso Nacional do PT, a gente vai discutir o estatuto partidário e existe quem defenda, né, que a juventude do PT precisa ampliar seu tempo de duração
para contemplar até 35 anos de idade, o que vai contra, né, esse acúmulo histórico que a gente tem em relação à compreensão do que é a juventude dentro do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Então, isso é um ponto problemático. E o segundo foi em relação ao encaminhamento que foi dado, né, ou talvez até a ausência do encaminhamento. Que veja, como eu falei, foi feita uma defesa boa, né, muito boa, que foi realizada pelas companheiras, mobilizou o plenário, né, deu uma demonstração que na reunião havia condições de ser aprovada essa emenda, mas a Direção Nacional da Juventude do PT acabou se contentando apenas com que essa discussão fosse levada para a Executiva Nacional do PT. Então, ao invés de garantir que a votação ocorresse e fazer pressão para que ela fosse aprovada, se abriu mão, se abdicou, se recuou para que a discussão fosse feita dentro da Executiva Nacional, e agora a gente não sabe, né, o que de fato vai acontecer. Se vai reduzir essa porcentagem ou se sequer essa porcentagem de candidaturas jovens vão estar contempladas. Acho que isso demonstra um problema, né, das posições que a JPT precisa defender e de uma corda que sim a gente precisa esticar dentro do partido. Então, estou passando aqui para dar um relato aí sobre essa situação, essa indefinição que acabou ficando, mais uma vez reforçando que a proposta apresentada é importante, né, porque dialoga muito com as pautas que a gente apresenta para dentro do PT, da transição geracional, da renovação, e que, infelizmente, né, a gente acabou saindo aí com um encaminhamento que está muito aquém do necessário nesse momento, né, que a gente poderia já ter uma definição e, no mínimo, né, conseguir contemplar algumas candidaturas jovens, aí 15% de candidaturas jovens dentro do grupo prioritário. Então é isso, um abraço e seguimos na luta. Valeu, Bonetti, obrigado, companheiro. E bom, gente, esse foi o informe feito pelo Luiz Bonetti sobre a discussão acerca da proposta feita no debate de destinação de recursos do fundo eleitoral para a juventude. Como ele mencionou, essa discussão, bem como a proposta apresentada em plenário de destinação de recursos para todos os setoriais do partido, não foi votado e ambas foram remetidas para a Comissão Executiva Nacional, que vai decidir isso em momento posterior. E assim encerrou o primeiro ponto de discussão da reunião do DN. E teve início o segundo ponto, cujo tema é conjuntura. Esse segundo ponto teve início com a apresentação de um texto feito pela companheira Camila Moreno, da Executiva Nacional do partido. Bom, nós, da Tendência Petista Articulação de Esquerda, apresentamos um texto alternativo. E é este texto alternativo que eu passo a apresentar a partir de agora. Diz o seguinte: o futuro do Brasil está sob ameaça. A direção nacional da Tendência Petista Articulação de Esquerda submete ao Diretório Nacional do PT o seguinte projeto de resolução para debate na reunião que vai ocorrer no dia 3 de julho de 2026. Temos o melhor programa, comprometido com a soberania nacional, o bem-estar social, as liberdades democráticas e o desenvolvimento, o que envolve apoiar vigorosamente a luta das populações indígenas e quilombolas em defesa de suas reservas e das terras ancestrais que ocupam. Mas muito debate ainda precisa ser feito para definir as palavras de ordem que sintetizarão o que faremos no 6º mandato presidencial petista para ampliar nossa soberania e nossos direitos. Soberania produtiva, monetária e financeira, energética, alimentar, ambiental, educacional, científica e tecnológica, soberania cultural, política, comunicacional, militar, direito à segurança pública, direitos trabalhistas e previdenciários, direito à cidade, à saúde, direito das mulheres, direito dos negros e negras, direitos humanos. Não é suficiente falar do que fizemos, em comparação ao governo cavernícola. Nossa candidatura alerta sobre o passado, comemora o presente, mas, acima de tudo, devemos falar do futuro do Brasil, cuja construção passa por um choque de investimentos públicos, o que exige a. Eliminar o orçamento paralelo do Centrão, b. Afirmar que o Banco Central é parte integrante do governo e não um braço do setor financeiro, c. Superar os limites impostos pelo novo marco fiscal para a ampliação do investimento público e d. Derrotar a hegemonia do modelo rentista e primário exportador sobre a economia nacional. Temos, segundo todas as pesquisas, o apoio da maioria do eleitorado. Mas não basta vencer as eleições. Temos que vencer
criando as condições para que nosso próximo mandato seja superior ao atual. Isso significa, por exemplo, Lula ser eleito com mais votos do que tivemos em 2022, assim como eleger mais parlamentares e mais governos estaduais. E o principal caminho para fazer isso consiste em ampliar nosso apoio e nossa votação nos setores majoritários da população, ou seja, as camadas pior remuneradas da classe trabalhadora, as mulheres, os negros e negras, os moradores das periferias, a juventude trabalhadora. O diálogo com o eleitorado feminino não deve ser encarado apenas como um cálculo aritmético para vencer as eleições de outubro, mas como o motor central da transformação estrutural que propomos para o sexto mandato petista. As mulheres trabalhadoras, que chefiam a maioria das famílias nas periferias e sofrem de forma mais aguda os impactos da precarização e da violência, da escala 6 por 1 e das longas jornadas de exploração, precisam se enxergar plenamente representadas em nosso programa de governo. Derrotar o feminicídio e as ameaças do fundamentalismo exige que a campanha reafirme o compromisso inegociável com a igualdade de gênero, a autonomia econômica das mulheres, a ampliação da política nacional dos cuidados, a defesa intransigente de suas vidas e direitos humanos, o combate sem tréguas ao machismo e à misoginia, que são combustíveis da extrema-direita. Da mesma forma, a ampliação da nossa votação entre os setores mais empobrecidos da classe trabalhadora, com destaque para a juventude negra das periferias, é a chave para consolidarmos uma vitória política e ideológica definitiva contra o neofascismo. Não permitiremos que o Brasil retroceda às heranças do escravismo e do racismo estrutural que a direita tenta normalizar. O voto da população negra e pobre deve ser mobilizado por meio de um compromisso explícito e real com a reparação histórica, com a superação das amarras do novo marco fiscal, para garantir investimentos massivos em educação e emprego, bem como em segurança pública cidadã, que pressupõe colocar um ponto final no extermínio da juventude negra pela polícia militar e por outras forças estatais. Assim, a luta contra o racismo se transformará em um pilar central da nossa soberania e do bem-estar social. Temos a maior e melhor militância, mas essa militância precisa ter, na sua retaguarda, uma direção capaz de coordenar a campanha em condições que serão muito complexas e difíceis, que vão da luta política normal à ingerência externa e legal. Nesse sentido, precisamos de dirigentes que priorizem a campanha coletiva, mesmo que isso implique em renunciar às suas candidaturas. Acima de tudo, precisamos de direções coletivas dispostas e capazes de reação imediata, inclusive contra o fogo amigo de quem tiver cometido malfeitos pelos quais devem responder, assim como de quem estiver traindo as candidaturas do partido. Nesse sentido, o Diretório Nacional autoriza o afastamento liminar e instauração imediata de comissão de ética a todo dirigente nacional que tiver declarado publicamente que não apoiará candidatura petista lançada pelas instâncias partidárias. A situação internacional e a situação na América Latina e Caribe dão repercussão mundial à eleição brasileira. As dificuldades enfrentadas pelos Estados Unidos na guerra que, com o apoio do genocida Estado de Israel, move contra o Irã, empurram o governo Trump a buscar uma compensação política, atacando Cuba e cometendo ingerência na eleição brasileira. As eleições no Peru e na Colômbia, onde, graças à fraude, a direita ganhou por muito pouco, praticamente fecharam o cerco ao Brasil. Ao mesmo tempo, a polarização existente em nosso país transformou o mês de outubro numa encruzilhada sobre os destinos do Brasil. Se o país virar à direita, caminharemos em direção ao passado, à dependência externa, ao mal-estar social, à ditadura, à colônia, ao escravismo, ao racismo, à continuação e agravamento do feminicídio, ao fundamentalismo, ao preconceito, à doentia jogatina das bets e à morte. Já, se o Brasil seguir pela esquerda, continuaremos caminhando em direção ao futuro, à soberania, ao bem-estar, à reparação histórica, à igualdade de gênero, aos direitos humanos, ao respeito à tolerância,
a defesa da vida, ao socialismo. Este é o tamanho do desafio da esquerda política e social, em particular do PT. Outubro de 2026 entrará na história como a data magna em que o povo brasileiro esmagou a invasão imperialista, derrotou os traidores da pátria e decolou em direção ao futuro. Venceremos. Fecha aspas. E, pessoal, essa foi a proposta de texto sobre conjuntura que nós enviamos para discussão e deliberação na reunião do DN e que, durante a reunião, foi defendida pela companheira Natália Sela. Então, gente, bom dia a todos e todas. Nós, já, Articulação de Esquerda, apresentamos um texto também ao diretório, mandamos no grupo já faz alguns dias, no início dessa semana. O que eu vou falar aqui é a apresentação desse texto, e é o texto no qual a gente vai votar aqui no debate de hoje, né? Primeiro, a gente acha que a principal questão da conjuntura política que a gente precisa debater é a ameaça dos Estados Unidos de ingerência nas eleições do Brasil. É uma ingerência que está em curso, não é uma ingerência que vai acontecer durante o período da campanha. É uma ingerência que se dá em várias frentes. A relação com a família Bolsonaro, essa questão do PIX, que já foi falada aqui, a questão das tarifas, que está em curso desde o ano passado e não terminou ainda, né? A atuação das Big Techs, que também já está em curso. Esse debate sobre classificação do PCC e Comando Vermelho como terroristas e a aliança que eles já estão demonstrando que está em curso e segue forte com o sistema de justiça brasileiro em torno desse tema, que é o tema, no fundo, da segurança pública, né? Então, todos esses são exemplos de frentes onde essa ingerência está acontecendo, vai seguir acontecendo, e a gente precisa urgentemente ter um plano de contingência para isso, né? Obviamente, não é aqui nessa reunião que a gente vai debater, né, as características de um plano desse tipo, mas precisa acontecer, precisa ter um grupo pensando isso. Segunda coisa, a gente fala no texto sobre isso, e eu queria pedir encarecidamente que isso fosse incorporado ao texto principal, que é a questão de Cuba. Temos que incluir uma pressão maior, um tom mais elevado de solicitação ao nosso governo, de apoio do partido para apoio a Cuba, antes que seja tarde demais, né? A gente pode, inclusive, viver, durante a eleição, coisas muito ruins em Cuba, e os Estados Unidos estão pensando de forma concatenada sobre o continente e não podemos descartar isso. Terceira coisa, focar aqui no debate eleitoral, né? Eu acho que a gente tem que se dedicar, Edinho, Fontana, nos próximos um mês e pouco que a gente tem antes do período oficial de início da campanha, a preparar melhor o que ainda é possível preparar, né? Os palanques que vão existir estão praticamente feitos, né? A gente tem que trabalhar com o que está posto. Acho que tem que ser feito um esforço muito coletivo, muito, enfim, intenso, de potencializar as campanhas nos estados, né? Com o palanque que tiver, ou apesar do palanque que tiver, mas tem que ser feito esse esforço para potencializar. Na minha opinião, né, na nossa opinião, a gente diz isso no texto, onde tem palanque majoritário petista, o cenário é melhor, tende a ser melhor para a campanha. Onde não tem, o desafio é maior, e a gente tem que pensar as orientações a partir de cada realidade, de cada estado, de cada campanha majoritária realmente existente nos locais. Eu acho que é importante a gente sair daqui com orientação concreta para essas coordenações estaduais. O que fazer, né, que tipo de atividade, como funcionar, né? Edinho falou ontem de um plano de mobilização, acho que é importante isso aparecer, não sei se vai aparecer ainda aqui. Enfim, inclusive eu rascunhei algumas propostas, vou mandar no grupo aqui quando terminar, mas mesmo que a gente vá detalhando isso nas próximas semanas, é muito importante que esse diretório, a última reunião, antes de começar a campanha, que ele saia com orientação concreta, né, para além da orientação da análise política, que saia com orientação concreta. E, por último, gente, assim, muito francamente, a gente diz isso também no texto, eu queria deixar isso registrado aqui, não dá para
sermos tolerantes com quem descumpre a tática que o partido decide. Não dá, simplesmente não dá. E gente da direção nacional, muito menos. Então, no texto a gente diz isso, no item 11, a gente faz uma proposta concreta sobre isso. É o motivo principal pelo qual eu quero votar no texto que a gente está apresentando, né? A bancada da articulação esquerda vai votar, quem mais concordar, peço também o voto, mas isso está acontecendo em vários locais. O Rio de Janeiro é um exemplo. Não dá para ter dirigente nacional do PT não apoiando a candidatura de Benedito ao Senado. Isso é inaceitável, né? E Pernambuco também tem problemas, eu sei, no caso lá não é candidatura do PT, mas tem uma tática definida e atrapalha muito quando o partido se divide, ainda mais entre dois palanques, os palanques que não são nem nossos, enfim. Então, eu queria deixar isso registrado aqui e dizer que essa é a nossa opinião geral sobre a conjuntura política. É isso, obrigada. Bom, essa foi a fala da companheira Natália Sena, defendendo o texto que nós apresentamos para o debate de conjuntura na reunião do DN. Os textos foram a voto e foi aprovado o texto apresentado e defendido pela companheira Camila Moreno. Texto esse que deve estar disponível em breve no site do PT. A nossa proposta, por sua vez, está disponível no site pagina13.org.br e contou com os votos da nossa bancada no DN. E, bom, após a apresentação e votação dos textos de conjuntura, algumas falas aconteceram também no debate de conjuntura e a reunião foi encerrada com uma fala do presidente Edinho Silva, destacando alguns temas que foram tratados na discussão de conjuntura e abordando principalmente a dimensão eleitoral. A reunião acabou por volta do meio-dia deste sábado, desta sexta-feira, dia 3 de julho. Ocorrerá reunião agora da Comissão Executiva Nacional. A data não foi definida ainda. Também deve ocorrer reuniões do GTE e nas próximas edições do nosso podcast nós voltamos com mais informações. Agora, pessoal, nós também convidamos para falar na edição de hoje a companheira Jana Silverman. A Jana, que atualmente está como professora na Universidade Federal do ABC, que é militante do DSA, os Socialistas Democráticos da América. E a gente convidou a Jana para falar conosco sobre uma data importante, que são os 250 anos de independência dos Estados Unidos, que são completados neste sábado, dia 4 de julho. Existe uma grande discussão, né, em torno do significado dessa data. O trumpismo tem disputado o significado dessa data, inclusive vai realizar atos extremamente voltados para a figura pessoal do Donald Trump, disputando os valores e o significado. Mas existem também, né, disputas sobre as perspectivas do presente e do futuro e do significado real desse período em que atravessa os Estados Unidos, onde ocorre, inclusive, em alguns locais do país, muita resistência das forças antitrampistas, inclusive com vitórias eleitorais. E para dar esse panorama geral, a gente escuta agora a companheira Jana Silverman. Olá, ouvintes do podcast da Esperança Vermelha. Sou Jana Silverman, professora de Relações Internacionais da UFABC, para comentar que este final de semana marca os 250 anos da independência dos Estados Unidos. Essa data está sendo marcado em grande estilo trumpista, com, enfim, já foi várias comemorações que já aconteceram, também por ocasião do aniversário do próprio Trump, envolvendo lutas de MMA, músicas country, enfim, é muito até o estilo midiático, cultural, reflete esse disputa que está acontecendo hoje em dia dentro dessa classe dominante do Partido Republicano entre o antiglobalismo e isolacionismo com os desejos de seguir projetando o poderio imperial dos Estados Unidos no mundo fora. E, obviamente, esse projeto está chegando até grandes entraves, principalmente nas regiões fora das Américas, ou seja, a questão do Irã foi um grande fracasso, inclusive foi uma derrota explícita dos Estados Unidos e, inclusive, os Estados Unidos nem tem
como reforçar os termos desse acordo, porque isso, entre aspas, aliado do Israel, está determinado a continuar as guerras, pelo menos guerra de proxy vis-à-vis os bombardeios de Líbano, de qualquer jeito. O que estamos vendo, dado esses fracassos no mundo, na região da Ásia, também na questão da Europa, ou seja, Estados Unidos, o governo Trump não tem sido capaz de de atuar para conseguir algum tipo de trégua ou acordo de paz no conflito entre a Rússia e a Ucrânia, e já parece que os grandes potências europeias, com algumas pequenas exceções, como a Espanha, se concordaram em bancar essa guerra por ele só. Então, aí Estados Unidos, isso agora já refocou suas atenções de novo na América Latina. Esse vimos como resultado concreto disso, os resultados da Colômbia, das eleições colombianas, faz 2 semanas atrás, em que a estreitíssima margem de vitória pelo candidato da extrema-direita, Abelardo de la Espriella, só em grande parte foi graças a intervencionismo puro por parte do Trump e do Marco Rubio, na forma de usar as redes sociais para proclamar seu favoritismo para esse candidato, na forma de, inclusive, levar opositores de la Espriella que moram nos Estados Unidos às cadeias do ICE para deportação. Foi um caso particular, um influencer da esquerda que se chama Beto Corral, que foi detido uns 5 dias antes das eleições e até hoje está sob custódia do ICE, em lugar indeterminado, inclusive. E, obviamente, sabemos que Estados Unidos, por todas suas ações fanfarrões em respeito a agora ter controle absoluto sobre a Venezuela e suas jacidas de petróleo, no momento do hora H, em que o povo venezuelano mais precisa de ajuda, Estados Unidos, de fato, mandou muito pouco em termos de equipes de resgate para tentar resgatar as vítimas dos terremotos trágicos da semana passada. E a questão de Cuba, estamos numa situação em que os Estados Unidos está, inclusive, usando sua máxima pressão, já pensando mais numa vitória ideológica e não tanto apenas econômica, para pressionar a ilha para um processo de, se não mudança de regime como tal, pelo menos mudança de do seu sistema econômico, e está ganhando em parte, né, com as grandes reformas feitas pelo governo cubano umas semanas atrás. E nesse contexto, e que está acontecendo dentro do próprio país, e vimos, apesar dessas loucuras do Trump no Irã, que causou um alto nos preços de petróleo, agora os preços em geral do país estão começando a estabilizar um pouco mais. O desemprego continua relativamente baixo, inclusive o número de empregos criados nos últimos meses tem aumentado um pouco nesse último mês, mas o que estamos vendo é um mal-estar em geral, ou seja, por mais que o Trump, o grande, vamos lembrar que Trump fez campanha em cima de promessas econômicas mais do que promessas de uma política cultural, xenofóbica, racista, etc. E isso foi o que a grande maioria dos trabalhadores americanos que votaram para Trump queria ver, ou seja, uma melhoria no seu poder de compra, uma melhoria no seu acesso a empregos de qualidade, e efetivamente isso não tem acontecido. Vimos que, enfim, a desigualdade de renda segue em alto, e isso em um contexto em que, vamos falar, os Estados Unidos não tem aumentado o seu salário mínimo no nível federal desde 2008, e essa é uma situação em que Trump revelou ontem que ganhou como presidente, ou seja, em cima do salário que ele ganha como presidente, ganhou 2,2 bilhões de dólares só no ano passado, ou seja, realmente é um exemplo puro de uma plutocracia. Então, esse fato, essas desigualdades econômicas, combinado dessas guerras sem fim, que até os próprios republicanos não estão gostando muito, mas
está contribuindo a níveis baixíssimos de popularidade, que não chega nem 40% de aprovação nas pesquisas com respeito a esse governo. Então, colocando todo esse em contexto, de verdade, o governo Trump não tem muito de comemorar nesse dia 4 de julho, os aniversários de 250 anos dos Estados Unidos. Mas, por outro lado, tem outros que têm razão de comemorar. Essas são as forças progressistas e esquerda dentro dos Estados Unidos. A agrupação socialista, que chama Democratic Socialists of America, DSA, acaba de ganhar eleições primárias nos estados de Nova York, Pensilvânia e Colorado, significando que vai ter pelo menos uma bancada de 5 deputados federais abertamente socialistas indo para Washington em novembro. Essa é a primeira vez na história que há uma bancada abertamente socialista e não progressista ou não centro-esquerda como o Partido Democrata no Congresso norte-americano. Primeira vez na história. E em cima dessas vitórias, o próprio DSA agora se posiciona como uma das maiores organizações de esquerda na história do país, que agora conta com quase 120 mil filiados em 49 estados. Essas grandes vitórias eleitorais do DSA nos últimos semanas e meses tem todos os operadores do Partido Democrata em um estado de pânico. Eles querem minimizar esse impacto desse virada à esquerda dentro da sua base eleitoral, mas eles não entendem que não é uma virada só que tem a ver só com um desejo de alternância no poder, tem a ver com questões políticas e econômicas reais. O DSA, os candidatos estão contra o genocídio em Gaza, contra o intervencionismo americano, contra o imperialismo fora das fronteiras norte-americanas, contra, digamos, as desigualdades de renda, a favor de projetos que poderiam criar um sistema de saúde pública universal, sistema de educação superior universal, a favor de mudar as regras políticas no país para acabar, por exemplo, com o colégio eleitoral, que não permite a eleição direta do presidente. Então, estamos num tempo, nesses 250 anos da história do país, um momento ímpar de muita polarização política, mostrando que o DSA e seus candidatos e sua estrutura está mostrando que é possível também polarizar a esquerda. Porque nós sabemos bem, em tempos de guerra, a solução sempre é indo para a esquerda. Valeu, Jana. Obrigado, companheira. Grato pela tua participação mais uma vez aqui no nosso podcast. E, pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. A gente se reencontra aqui na próxima semana. Saudações petistas e até mais.